ministro dizendo que já sabia, uma ministra, a Gleisi Hoffmann, dizer que ele não precisa ser demitido, com o governo recebendo inúmeras dessas associações todos os dias nos seus gabinetes, e com o irmão do presidente aumentando em 400% o seu faturamento, eu não sei em que pensar, gente. Olá, pessoal. É triste a situação dos nossos aposentados, dos velhinhos, né? Que tanto sofrem. Eles sofreram tanto para conseguir aposentadoria, foi tão difícil. Imagina só, aquele velhinho lá no interior do Piauí, como os maiores casos, lá no interior da Paraíba. Aliás, os maiores casos de fraude, gente, estão vindo dos interiores do Nordeste. Olha só, quem tanto deu voto a Lula está sendo roubado pelo governo do PT. E a gente pode dizer sim pelo governo do PT, porque quando a gente começa a perceber essas coincidências, por exemplo, essas irregularidades que estão acontecendo aqui, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, admitiu que tinha conhecimento das denúncias pontuais sobre irregularidades do INSS, gente. Ele admitiu. Olha só, Lupe reconhece fraudes em descontos do INSS em abril de 2023. Lupe diz que o INSS tem fraudes há anos, tem mesmo, e que desvios acontecem em todos os governos. Lupe diz que a fraude do INSS é obra da sociedade, com vocação de esperteza. Não, gente, essa daqui tá demais. Lupe diz que a fraude no INSS é obra da sociedade com vocação e esperteza. Tá, senhor Lupe. Se as fraudes do INSS é obra da sociedade com vocação e esperteza, por que o senhor, que sabia disso aí, não tomou providências? Tá em conluio com os espertinhos? Dados compilados do Poder 360 mostram que o pico de queixas classificados como reclamações e denúncias pelo órgão foi em 2023, ou seja, Lupe sabia. 2023, no início do governo Lula, foram 220 mil registros naquele ano. A alta foi de 1.190%, em comparação a 2020, quando as fraudes eram menos volumosas. Então, gente, quando a gente começa a ver que um ministro diz algo parecido como esse, por sua vez, a ministra Gleisi Hoffmann, que é do mesmo, né, do mesmo cercadinho ali, da mesma esquerda, né? A gente não pode dizer quadrilha, né, gente? Mas, né, que parece, né? Ela chegou a dizer que ela defendeu a permanência do ministro Carlos Lupe, mas diz que ele será afastado se houver algo no futuro. Aí, por sua vez, a gente vê que tem o irmão de Lula, né, que tem um sindicato chamado Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas de Idosos. Olha só, gente. Por que dos aposentados, hein? Por que não é o sindicato de trabalhador? Porque o trabalhador trabalha, olha, todo mês seu olerite, tem em mãos e reclama. Mas os aposentados não têm, só vê o que cai na conta. Para entrar no INSS é a maior confusão. Ele não sabe entrar na internet, ele não tem nenhum um celular legal. Ele tem medo de dar sua senha para um sobrinho, não sei quem, para alguém, que de repente possa acontecer alguma coisa. Então, o irmão, o Frei José Ferreira da Silva, irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, ele decidiu ter um sindicato de idosinho, porque não vai ter os idosos reclamando dele toda vez. Esse sindicato do irmão de Lula faturou 100 milhões a mais em 3 anos. E a partir de quando, gente? Olha, alvo da Polícia Federal por suspeita de integrar esse esquema bilionário. O irmão de Lula, vice-presidente, teve um salto de faturamento de 100 milhões em 3 anos, segundo a auditoria do Tribunal da União. Há mais de uma década, o Sindinap mantém acordo de cooperação, mas que até 2020 a entidade mantinha um número estável, na casa de 170 mil filiados. Foi de 2021 e 2023, no auge da farra dos descontos, que o número saltou para 420 mil filiados. Nesses 3 anos, o faturamento também cresceu exponencialmente de 41 milhões
para 149 milhões. Gente, é um negócio bom demais. Negócio bom demais. Gente, em 2024, o que é que aconteceu? O INSS confirma a exposição de dados de até 40 milhões de segurados. Exposição de dados. Possível vazamento de informações de beneficiários. Milhões de dados de beneficiários do INSS ficaram expostos e foram acessados sem controle. O que é que significa isso, gente? Os dados dos queridinhos, dos nossos velhinhos aposentados que tanto deram sangue por esse Brasil e pelas famílias deles foram expostos. A exposição de dados dos segurados do INSS tem relação direta com a fraude descoberta em 2025, que causou um rombo de 6 milhões, 6,3 bilhões, 6,5 bilhões, segundo informações. Gente, então tá todo mundo no meio. Primeiramente, lá em 2019, Jair Messias Bolsonaro envia para o Congresso Nacional, por conta das fraudes, lei para não deixar que essas fraudes aconteçam. O primeiro movimento aconteceu em 2009. Escutem só, o Congresso Nacional operou 2 vezes para alterar a legislação previdenciária e flexibilizar regras que acabaram permitindo que o esquema da fraude do INSS apontado pela Polícia Federal fosse adiante. O primeiro movimento ocorreu quando Jair Bolsonaro editou a medida provisória 871, formulada pelo INSS. Na época, ela visava combater já essas fraudes fiscais, dentre as quais a apontada pela Polícia Federal de um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. O texto original previa a obrigatoriedade da autorização do desconto, sua revalidação anual. Durante a tramitação, porém, esse prazo de revalidação foi ampliado para 3 anos, a partir somente de dezembro de 2021. Segundo fontes do Congresso, por pressão de integrantes do Centrão e da base sindical do PT. Em 2022, uma nova operação voltou à tona para eliminar qualquer necessidade de revalidar a autorização associativa, ou seja, aquela medida provisória, aquela lei que tinha que revalidar com o aposentadozinho lá, que ele ia dizer, eu quero que sim, que continue descontando, caiu em 2022. Desta vez, durante a tramitação da medida provisória 1107 de 2022. Seu texto original nem sequer tratava de temas previdenciários. Versava sobre microcréditos digital para empreendedores. Mas durante a tramitação foi inserida a revogação da necessidade de revalidação do desconto associativo. Gente, isso é um crime. Colocaram jabuti dentro dessa medida provisória e virou lei com a desnecessidade de revalidar a autorização dos aposentados. Ou seja, alô, Dona Maria, você quer que continue o desconto de 15, de 30, de 20, de 40 reais no seu INSS para você ter direito a desconto não sei o quê, para você ter direito à internet, essas coisinhas. Então não ia mais precisar. E com isso, estourou e chegou no que nós estamos agora. E quando a gente fala gente, que tem um conluio, que tem um verdadeiro consórcio, um verdadeiro combinado das pessoas desse governo que está aí para roubar os velhinhos, a gente não está mentindo, não. Olha só, esta matéria do Poder 360. Governo Lula recebeu suspeitos de fraudes no INSS 15 vezes desde 2023. Entidades foram alvo da Polícia Federal por desvio de 6,3 bilhões. Levantamento considera reuniões nos Ministérios da Previdência e do Desenvolvimento Social e no Instituto de Seguro Social. Representantes dos Ministérios da Previdência Social, do INSS, se reuniram pelo menos 15 vezes, gente. Não é brincadeira, não. O ministro Carlos Lupe e o Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e agora ex-presidente do INSS, estiveram em 8 desses encontros com entidades investigadas, como mostra o quadro abaixo. Olha só o quadro das visitas, o que o órgão recebeu em 2023. Não é brincadeira, gente conversando o quê? Conversando o quê? Olha as organizações suspeitas de descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Olha aí, quais são?
Olha a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, foi a entidade suspeita mais recebida pelo governo Lula. Teve representantes de 13 a 15 reuniões realizadas com essas organizações nos órgãos mapeados. Essa instituição foi responsável por reter o maior valor dos aposentados, segundo o relatório da CGU. Gente, tá brincando, né? Tá de brincadeira, né? Gente, como é que isso não merece o impeachment? Esse ministro não merece o impeachment. E o governo também não merece impeachment. Eles estão falando quem é que vai pagar a conta. E muito provavelmente, quem vai pagar e ressarcir os aposentados somos nós, os nossos impostos. Olha só o que eles estão já ventilando nas TVs aí, que são assim, mais de esquerda. Ponto, né? No final das contas. Se não for resolvido, se não for devolvido, é uma conta que vai cair no presidente da República. Então, neste exato momento, deve estar rolando uma pressão forte, sim, né? A área do trabalho, a área da previdência do governo, a área política, pressionando e o Haddad do outro lado segurando a onda para saber como é que vai ser feito isso, né? De um lado defendendo, olha, a gente vai ter que devolver porque isso aqui vai cair no colo do governo, por mais que o governo que a responsabilidade do crime não seja do governo, haja uma responsabilidade política, e do outro lado, o ministro Haddad falando: olha, isso aqui é um papagaio gigantesco que vai cair em cima de uma coisa, e que se cair isso aqui vai significar corte em outros lados. E aí vai ficar por isso mesmo? Depois esse povo vai pagar a conta? Vai ressarcir os cofres públicos? Vai nos ressarcir? Ou vai ficar por isso mesmo?